Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Nesse momento em que o Dorival aprovou um nome e o Corinthians está buscando a criatividade no mercado, né? Precisa de um ponta, não tem dinheiro, precisa de reforçar o time com aquilo que tem à disposição, né? E no caso, em termos de dinheiro, não é muita coisa. Vitor Sá, vocês lembram dele? Gostam da contratação? Comenta aqui. E sobre o protesto, cara, é impressionante. A Gaviões da Fiel já havia se manifestado, convocando outras torcidas. E aí, eu tô com um relato aqui das torcidas que participaram do movimento que aconteceu no Parque São Jorge nesta quinta-feira. Integrantes da Camisa 12, da Estopim da Fiel Macabra, da Pavilhão 9 e também outros torcedores que se engajaram no movimento. Era para começar às 19 horas, começou antes, teve um princípio ali, né, de tensão por seguranças, a polícia foi chamada e tudo mais, mas as torcidas organizadas fizeram os seus protestos em frente à sede social do clube, que era já uma promessa da Gaviões depois daquele protesto que aconteceu, a invasão ou a entrada, como queiram denominar, né, dentro do CT Joaquim Grava, de surpresa, para conversar com os jogadores e a comissão técnica. Para mim, hoje aconteceu o protesto onde ele deve ser feito, né, que é justamente contra quem está ferindo, está fazendo sangrar o clube, Esporte Clube Corinthians Paulista, que é justamente no Parque São Jorge. E o movimento que foi feito, ele tem alguns apontamentos. Por exemplo, foram colocados cartazes com os rostos de ex-presidentes em caixões, mais ou menos como um cortejo fúnebre. Faixas e cartazes também com alguns dizeres: dirigentes e ex-dirigentes, vocês acabaram com o Corinthians, tá? Outros cartazes, Augusto, o atual presidente afastado, Augusto, traidor da torcida corintiana, foi depositada muita confiança no Augusto, né? Conselheiros, exerçam suas funções, quem traiu o Corinthians vai pagar. Dirigentes e ex-dirigentes, como eu falei, vocês acabaram com o Corinthians. Corinthians livre de parasitas, cumpram com suas funções ou assumam a responsabilidade pela desordem. E aí, entre os rostos, né? André Sanches, Augusto Melo, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, Mário Gobi, todos esses caras estavam colocados ali em caixões no protesto das torcidas. Eles pediram também reforma no estatuto, né, que não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, até porque depende do conselho, e tem outra crítica que é direcionada ao conselho, para que o conselho seja atuante. O Romeu Tuma Júnior, que também foi alvo de protestos, emitiu uma nota ontem, acho que foi, dizendo que vai apurar, não com, como é que ele falou, né? Não com o apelo popular ou com a afobação, que muitas vezes as narrativas, né? Tudo da maneira como tem que ser feito, dentro do trâmite legal e tudo mais, está tudo certo, está tudo lindo, desde que apure, desde que investigue. Tudo que a gente está vendo aí em relação a cartões corporativos, notas fiscais e tudo mais que ainda pode aparecer. Então, a torcida está cobrando isso. Atuação do conselho, reforma no estatuto e que esses ex-dirigentes, eles paguem pelo que hoje acontece no clube. Então, hoje aconteceu o protesto, na minha opinião, onde deveria e da forma como deveria. O Corinthians sempre se notabilizou por um clube democrático, revolucionário e de uma espécie de contracultura, de vanguarda, de não aceitar que as coisas sejam colocadas para debaixo do tapete, que sejam empurradas com a barriga. O torcedor do Corinthians sempre foi uma voz ativa. O torcedor do Corinthians sempre pautou, muitas vezes, outros clubes que se inspiraram em movimentos corintianos para que as coisas fossem feitas da maneira correta, da maneira como devem ser feitas. E, nesse caso, o Corinthians está chegando num ponto em que, se o torcedor não se levantar, se o torcedor não for para a rua, se o torcedor não exigir os seus direitos, o que hoje
a gente flerta, vai acabar acontecendo. Que é um clube rebaixado dentro de campo, falido financeiramente, quebrando praticamente, necessitando praticamente de uma recuperação judicial até se tornar SAF, e a SAF pode dar certo e pode não dar, né? A gente já viu alguns exemplos, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, em que nem sempre a SAF é uma solução. Mas o Corinthians está chegando num ponto em que, se o torcedor, que sempre foi a razão de ser desse clube, não se posicionar, a gente vai ver esses caras destruindo o clube. E eles só não destruíram ainda porque esse clube é o Corinthians. Por exemplo, se o clube pagou 9 milhões, usou já, quando sai o carro da concessionária já não é outro valor? Usou já não é o mesmo valor. Então, na minha calculadora aqui, peraí. Isso. Bom, a partir do momento que usou um ano, né, de 9 já caiu para 6 milhões de reais, tá? 6 milhões de reais. Como você vai... como é que você vai pedir? Você não pode mais pedir os 6 milhões de reais, porque o jogador já não está mais no tempo de contrato de 100%. Então, aí você tem que somar os meses que faltam para você assinar um pré-contrato com o jogador. Nós estamos agora já entrando em agosto, então setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Então você faz a conta, 6 milhões, 4 meses, 4 meses, pega, sobe aqui aí vai, pera aí, gente, ó, aqui, isso, você pega aqui, né, 6, é que eu não sei, tem que fazer na calculadora, entendeu? Então dá, né, dá na verdade, aqui, ó, pelas minhas contas, deu R$2, entendeu? R$2, deu R$2 ali, pum, comprou, sabe? Então, velho, o que tá acontecendo? Financiamento do setorista. Então, essa calculadora sempre funcionou, tá? Falando sério, cara, você vai ter que pagar proporcional ao valor do contrato. Por exemplo, eles pagaram 9. Quanto que vale hoje? Eu falei R$2, mas brincando. Cara, 2 milhões de reais, 2 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais, é o que vale. Vocês concordam comigo? Hein? Vocês não concordam comigo? Não concordam? Uns 2 milhões e meio de reais, né, para conseguir a liberação, tá? Tem a inflação, tudo, né? Tem tudo isso. Então, gente, falando sério agora, o Corinthians quer pagar, né, para ter os direitos totais aí do Victor Sá, que é um jogador, cara, que já jogou no Wolfsburg, é um jogador que tem mercado lá fora. Eu não vou falar que a gente vai comprar o Victor Sá para revender, não é isso. Mas se o cara jogar uma temporada, ou jogar alguns meses e não deu certo, quem sabe tem um mercado para ele lá fora. Não é absurdo o que eu estou dizendo, que o Coronado com 33 veio para cá, não deu certo e já voltou para a Arábia. Então é um cara que tem mercado lá fora. E esses caras que têm mercado nesses mercados paralelos do futebol, sempre há chance de você devolver. Entendeu? Então é isso. Tá? Agora, eu acho que o Fabinho Soldado poderia ser mais criativo, né? Poderia achar algum jogador no futebol sul-americano, na Série B do Campeonato Argentino. Já falei isso, segunda divisão da Argentina, né? Um time menor da Argentina na primeira divisão, um time menor do Uruguai da primeira divisão. Sem grana você contrata esses caras. Salve a corintiana. Timão empata com o Botafogo. O resultado aqui poderia ter sido uma vitória, mas como foi um jogo aí, né, dadas as circunstâncias ali considerado difícil, né, é um resultado bom, até porque foi um gol aí feito pelo Depay, né, que estava de jejum aí de gols desde o jogo contra o América de Cali, e agora ele conseguiu aí pontuar, né, nos trazendo esse empate, né. Infelizmente o Yuri Alberto ele perdeu boas chances aí de fazer gol, né, mas ainda assim, para o primeiro jogo aí de volta, né, tá ótimo, deve melhorar bastante até o final do ano. E o Depay, né, só foi o Yuri voltar que o Depay fez gol, né, então mostra aí que os dois
depender um do outro, né? Tem que ter assim, os dois ao mesmo tempo para dar certo, né, Fiel? Enfim, vai Corinthians, né, gente?